Bom dia, amados do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre os seus negócios, então, sobre tudo que você está envolvido. Queremos que nesta manhã, mais uma vez, através dessa devocional, a palavra de Deus entre na tua casa, entre no teu coração e traga o alimento que você precisa para enfrentar este dia em nome de Jesus. O tema que vamos tratar hoje é a tempestade. Quando pensamos nesse tema, ficamos um pouco assustados. Muitas vezes associamos as tempestades com destruição, com alagamentos, com coisas ruins. Mas precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele criou as tempestades. Então elas têm uma utilidade. E você pode pensar isso a nível clima natural. As tempestades têm o seu propósito, sim. Mas existem as tempestades da vida, as situações da vida. Vamos refletir sobre isso nas palavras do nosso Mestre Jesus Cristo. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, do verso 23 ao 27. Diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos entender o contexto. Eles estavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem esse nome porque ele é um lago muito grande e fica numa depressão, ou seja, abaixo do nível do mar. Este lago tem cerca de 12 quilômetros de largura por 22 quilômetros de distância. Então, muitas vezes você olha e não vê a outra extremidade, é realmente muito grande. É um lago de água doce, mas eles chamavam de mar por causa da sua extensão, né? Associavam com o mar Mediterrâneo, por exemplo, que ficava a alguns quilômetros de distância já no lugar mais alto, depois das colinas. Pois bem, naquele ambiente, inclusive quando eu estive lá visitando pessoalmente, Deus me deu essa oportunidade, essa graça, as pessoas de lá falam que de repente lá surgem vendavais violentos, porque ele é um vale profundo, e que as águas ficam tão revoltas e que existem no fundo do lago inúmeras embarcações ali que naufragaram. Inclusive há um museu perto, nas margens do Mar de Galileia, hoje você pode ir lá, onde eles encontraram um desses barcos afundado e recuperaram e colocaram ali no museu. Então, esse fenômeno de tempestade ali não é uma coisa muito incomum. E acontece, então as embarcações tomam muito cuidado mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia, todo o conhecimento que se tem. Agora vejam a situação. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam, né? Então os discípulos estavam seguindo Jesus. Então, quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e passou a ser seguidor dos passos dele, pode ser que aconteça com você como aconteceu com os discípulos. Eles estavam seguindo Jesus e veio uma tempestade, uma forte tempestade. E a tempestade era tão violenta que eles ficaram com medo. E vejam, eles eram pescadores, a maioria deles eram pescadores experientes, e eles ficaram com medo. Imagine então a intensidade dessa tempestade. Trazendo uma aplicação para a nossa vida, quando caminhamos com Jesus, podemos passar por momentos de terríveis tempestades, que são representadas por dificuldades que nós passamos, provações que o Senhor permite sobre a nossa vida, desafios pelos quais Ele nos prepara, nos capacita. Então, as tempestades podem simbolizar todos esses momentos difíceis e desafios na nossa vida. Como você tem se comportado diante dos desafios? Veja, os discípulos
tiveram medo. E ao ter medo, mesmo sendo pescadores experientes, pediram a Jesus: salva-nos, porque vamos morrer. E Jesus veio socorrê-los, né? Então, na sua caminhada, quando você estiver passando por uma tempestade, você pode sim clamar por Jesus. Mas lembra o que Jesus disse para esses homens: não tenham medo, homens de pequena fé. Existia algo ali que era um diferencial. Jesus estava no barco. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. E te perguntar: Jesus está no barco? Ou você está no barco que Jesus está comandando? Porque se ele estiver no barco, ele te salvará. Mas você deve agir com fé. Ele repreendeu os discípulos dele naqueles dias: não tenham medo, homens de pequena fé. E o Senhor fala para você hoje: tenha fé. Não tenham medo das circunstâncias, das situações da vida. Olhem para elas como oportunidade de você crescer, de você ver o poder de Deus na sua vida, de você exercitar a sua fé, sim. Essa fé que ele te deu, uma medida, conforme está escrito, você vai desenvolver passando por situações junto com Jesus. E lembram que ele disse: não te deixarei, não te abandonarei, estarei com você todos os dias de sua vida. Então, onde quer que você esteja, passando o que você estiver passando, Jesus estará com você. E ele te ajudará, ele te socorrerá. Mas você deve crer nele, deve invocá-lo. Sim, deve invocá-lo. E seguir os seus passos. Aqui você vê ele dizendo: não tenha medo, não tenham medo. É como se ele falasse assim. Aí eu pergunto para você: Jesus está no seu barco? Você tem uma aliança com ele? Então não tenha medo. Não tenha medo, porque ele se moverá em seu favor. Por outro lado, nesse texto, ele ensinou aos discípulos o que eles deveriam fazer. Jesus, ao responder a eles, se levantou e repreendeu o mar, repreendeu os ventos. Ali ele estava ensinando aos discípulos: vocês podem enfrentar as circunstâncias. No meu nome, vocês podem repreender as dificuldades, os desafios. No meu nome, vocês vão passar pela água, vocês vão passar pelo fogo e vocês vencerão. Eu estarei com vocês. Então é importante que você creia, que você deixe ele participar da sua vida e aprenda com ele como lidar. Muitas das palavras que ele deu e muitas das ações que ele fez foi para que nós fizéssemos como ele fez. Por exemplo, em pessoas enfermas, ele mandava: curem os doentes, expulsem os demônios. E ele ensinava como fazer. E o mesmo ensino para aqueles dias é o mesmo ensino para os dias de hoje. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, não tenha medo. Jesus está no teu barco, faça como ele. Levante a sua mão, ore, faça a sua batalha espiritual, repreenda a dificuldade, repreenda as inundações da vida, repreenda o ataque de Satanás, fique firme, o Senhor está contigo. E essa tempestade vai fazer você ficar mais forte, vai fazer você ter experiências com Deus, vai fazer você ficar mais íntimo de Jesus. Jesus estava no barco com os discípulos e ele dormia tranquilamente no meio da adversidade. Quem sabe você e eu cheguemos a esse ponto em que possamos passar pelas tempestades da vida tranquilos, descansados, porque o Senhor está conosco. Deus te abençoe e te dê vitória, em nome de Jesus Cristo.